Os irmãos podem abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo, a gente vai ler do versículo 12 ao 16. E essa mensagem eu separei como título: Consagrando sua vida ao Senhor em oração. Da mesma forma que Salomão, antes de chegar nesse capítulo 7 aqui, ele faz um momento de oração diante do Senhor no capítulo 6, né? E antes de a gente chegar nesses versículos que eu citei para os irmãos aí, volta aí só uma página na sua Bíblia aí, no versículo 26, no capítulo 6, ele passa um trecho do momento da oração que ele faz diante de Deus, né? Quando termina de consagrar aquele templo ao Senhor, né? E ele, nesse momento da oração, ele faz alguns pedidos intercedendo pelo seu povo. No versículo 26 até o 30, ele vai dizer assim: quando os céus se encerrarem e não houver chuva por teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, e havendo tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva à tua terra do sedente, a herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crescimento e ferrugem, gafanhotos e lavas, quando os seus inimigos o cercar em qualquer das suas cidades, e houver alguma praga ou doença, de toda oração e súplica, em qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecido cada um a sua própria chaga e sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Então, quando ele faz essa oração, no início do capítulo 7, diz que, o primeiro versículo diz assim: e tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo dos céus, e consumiu o holocausto, e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então, ao momento em que ele faz essa oração, Deus começa a responder. E aí, no versículo 12, Deus responde dessa forma: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se encerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o seu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então a gente vê aqui Deus respondendo à oração. Como é importante, meus irmãos, a gente compreender que se vimos a um Deus que Ele está com seus ouvidos, com seus olhos atento a todos nós na nossa caminhada. E aí eu acho muito interessante quando algumas passagens aqui eu separei daquilo que eu quero abordar hoje para os irmãos aqui. A gente vê aqui Deus
sendo consagrado em Jerusalém. E a glória de Deus encheu a casa e Salomão intercedeu pelo povo. É um ponto importante. Nós temos um momento da nossa vida de oração. Por quem nós estamos intercedendo? Nós estamos intercedendo pela obra de Deus, para que a obra de Deus realmente esteja avançando a cada momento, porque o inimigo não para, o inimigo trabalha. Mas sabemos que nós confiamos em Deus, e Ele está atento, e Ele está realmente observando a nossa vida como cristão. A gente viu aqui o texto que o irmão Silas compartilhou aqui, lá no livro de Atos, quando a igreja iniciou ali, aquele momento. E eles iniciaram, e era uma vida diária, consagrada ao Senhor, na oração, no partir do pão e na comunhão. Outro ponto que fala aqui. E ele levanta um clamor por intervenção de Deus. Tem momentos em nossa vida, meu irmão, que nós não vamos ver recurso de forma nenhuma na terra. De jeito nenhum. Olhamos para um lado, olhamos para outro. E se não for a intervenção de Deus, nós não podemos fazer nada. Com todos os recursos que nós podemos ter em nossa vida, nós não conseguimos nada, a não ser colocarmos diante de Deus, como Salomão fez esse momento da oração e dizendo: Senhor, vai ter momentos em que teu povo realmente vai tropeçar. Vai ter momentos, Senhor, que teu povo vai decepcionar o Senhor. Mas esse povo, tem misericórdia dele, quando eles realmente se voltarem para o Senhor. Quando eles realmente saberem e verem a condição que eles estão. Porque, meu irmão, podemos estar achando que por ter tempo de cristão, a gente realmente vamos estar confortado. Não, de forma nenhuma. Nós precisamos da proteção do Senhor dia após dia, na caminhada. Nós precisamos da intervenção de Deus nos momentos de calamidade que vai chegar em nossa vida. Nos momentos maus, como o próprio Jesus fala lá em Mateus 6,34, o dia mau vai vir e vai nos cercar. E aí, para onde você recorre nos momentos de dificuldade? Eu acho interessante que Deus responde a Salomão. Ele disse: eu ouvi a tua oração. Deus ouve a nossa oração. Deus nos ouve nos momentos mais difíceis que possamos pensar que Deus não está do nosso lado. Achamos que realmente estamos sendo abandonados por Deus. Mas Deus nos ouve. E ele diz, olha o que Deus fala no versículo 13. E se eu encerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, Deus pode fazer isso. Meu. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o povo de Deus está sendo desobediente a Deus. Deus ama o povo. Deus quer um povo que seja realmente conduzido por Ele. Mas muitas das vezes, esse mesmo povo, que a gente olha lá no início, quando Moisés sai para um momento estar com um encontro com Deus, a gente vê um povo que não aguardou, não esperou em Deus e faz um bezerro e começa a adorar. Um povo em que viu o mover de Deus quando tirou ele lá do Egito, quando ele tirou ele do povo que estava sendo pesado, escravo. Mas esse mesmo povo se voltou-se contra Deus e começou a adorar outros deuses. Muitas pessoas, elas abrem a boca por aí e dizem: eu sou crente, eu sou cristão. E a gente vai ver isso mais aqui na frente.
Mas tem momentos em sua vida que você cede ao pecado, que você não está mais debaixo da autoridade de Deus, porque a sua mente e o pecado que está em sua volta, ele tem sido mais forte do que o Deus que você serve. Porque muitas pessoas dizem, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas por um momento você cede ao pecado. Então, tem 3 partes que eu vou abordar essa noite aqui. Primeiro ponto, quem somos? Segundo ponto, o que precisamos fazer? E o terceiro ponto, o que Deus nos promete. Primeiro ponto, que a gente vê aqui, quem somos? No versículo 14 diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeiro ponto aqui ele fala, se o meu povo. Nós temos um Deus, e um Deus que cuida do seu povo. Esse Deus é a nossa identidade. É quando olhamos para tudo e vemos que Ele é o nosso socorro. Ele é o socorro bem presente nos momentos mais difíceis que você possa enfrentar e que eu possa enfrentar na minha vida. Ele está presente. Ele disse, se o meu povo, que se chama por quem? Pelo nome dele. Só há um Deus em que nos ouve e que nós podemos chamar por ele. A gente vê Elias lá com os profetas de Baal, naquele momento lá no Monte Carmelo. Ele até zomba daquele momento dos profetas. Cadê ele? Será que ele está dormindo? Será que ele está ocupado? Mas no momento em que ele começa a orar, Elias, o Deus começa a agir. Porque sabemos que esse Deus é a nossa identidade principal. É o nosso Deus que nos ouve. E ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós sabemos que nós somos um povo, como o próprio Pedro diz que nós somos um povo. Quem puder abrir sua Bíblia aí em 1 Pedro 2, 9 e 10. Um povo de propriedade exclusiva. Versículo 9 e 10 diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que tínhamos alcançado misericórdia, mas agora, que não tinha alcançado, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos um povo de propriedade exclusiva. Um Deus que está olhando os nossos passos, as nossas ações, a nossa vida. E como foi cantado aqui, um Deus que trabalha por um povo, por uma nação. Um povo que Ele escolheu, um povo que Ele separou. E o próprio Jesus faz na oração lá, sacerdotal, Ele diz assim, Senhor, não tira eles do mundo, mas protege do mundo, guarda do mundo. Então nós estamos sendo guardados, nós estamos sendo escoltados por Deus. Eu acho interessante que no momento em que Daniel é lançado na cova dos leões, Deus não tira ele da cova dos leões, mas Deus protege na cova dos leões. Não, mas Deus
livra ele daquele momento para ele não entrar na cova. Deus deixou. Cedraque, Mesaque e Abednego, quando foi lançado na fornalha de fogo, Deus podia dizer, não vai entrar não, mas deixou entrar. Mas Deus livrou ele lá dentro da fornalha de fogo. Então, esse Deus que nós chamamos por ele, como diz aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí agora vai ter mais uma condição, que é o que realmente, o que precisamos fazer, nos humilharmos na presença de Deus. Enquanto tivermos um coração soberbo, não seremos realmente restaurados por Deus. Enquanto tivermos um coração soberbo, nós não seremos restaurados por Deus. Temos que entender isso. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba, meu irmão, a altivez, é aquilo que muitas das vezes o homem, quando está num patamar da sua vida, ele acha que ele pode tudo, ele faz tudo. E isso é a condição do engano do pecado. E aí ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, precisa realmente nós nos humilharmos diante desse Deus. Pedro também fala, lá em 1 Pedro 5, 13, se eu não me engano é 7, né? 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele vossa ansiedade por... 5, 6, desculpa. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós devemos se humilhar diante de Deus, saber que ele está nos conduzindo. Se nós não humilharmos diante de Deus, achamos que somos, como diz o ditado, né? O último biscoito do pacote. Nós não somos. E o próprio Jesus nos ensinou aos seus discípulos a humildade. Porque naquele momento em que Jesus chega diante dos discípulos e começa a lavar os pés, um servo, um escravo, ele quem fazia esse serviço. E o próprio Jesus fez isso como exemplo. Quem somos nós? Queremos achar que somos mais que o nosso Deus. O nosso Deus, aquele que se esvaziou a chegar, a entrar no embrião de uma mulher. E havia esse mundo, mostrar-se forma de servo, sofrer por aqueles que não merecia, nenhum de nós, nem eu merecia. Ele se humilhou, ele se compadeceu, porque nós éramos povo que vivia nas trevas, como diz lá Pedro aqui. Nós não andávamos, mas andávamos como ovelha desgarrada, cada um procurando o seu interesse. E Deus nos conduz nesse momento. Então, o homem que não se humilha ou deixa a soberba crescer na sua vida, Deus não vai colocar a sua graça diante de sua vida. Então você vai ser resistido por Deus. E é a pior coisa da vida, meu irmão. Então, primeiro ponto, o que precisamos fazer é nos humilhar. Segundo ponto, o que precisamos fazer é orar. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. A oração é importante, meu irmão. Sem oração, nós não chegamos ao braço de Deus agir na nossa vida, no nosso meio. Nós não vemos de forma nenhuma, porque nós não temos como resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos diários da nossa vida, sem a oração. Me lembrei agora de um texto, na parte que o pastor Hernando Dias Lopes fala, diz: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Porque a oração é onde move o braço do Todo-Poderoso. É quando a gente realmente conhece. A oração nos mostra a nossa humilhação, em que nós não conseguimos resolver a nossa vida sem realmente colocarmos diante de Deus aqueles momentos que você olha assim, você diz: eu não consigo, eu não sei o que vou fazer com essa situação, com esse problema que me cerca dia após dia, com essa pessoa que realmente me tira a paz. Porque, meu irmão, onde a luz chega, as trevas ela vai lhe perturbar. Pode se preparar sobre isso. Se você vai mostrar a palavra de Deus, quem você é, que a Bíblia diz que nós somos o sal e luz, as trevas vai aparecer naquele momento. Ela vai querer realmente apagar a sua vida. E se você não consegue, com o recurso que Deus te dá naquele momento, você tem que clamar a Ele, você tem que orar a Ele. A gente vê muitos servos de Deus, Neemias, quando se colocou diante do Senhor, naquele momento como ele soube o que estava acontecendo em Jerusalém, estava toda destruída. E a Bíblia diz que ele se voltou para o Senhor e passou muitos dias orando e jejuando. Ele podia nem se preocupar, mas ele se colocou naquele momento em dizer: Senhor, Jerusalém está destruída. Se o Senhor não estiver agindo, é interessante que Deus dá o momento certo para que na hora que o rei veio ele triste, o que é que você precisa? Interessante, naquele momento uma frase soa ali: e ele orou. Ele orou dizendo agora: Senhor, eu sei que o Senhor está me respondendo agora. É bom que a gente vê a ação de Deus. A gente vê na vida de José. Os homens que estão lá para o centro de recuperação estão vendo naquele livro. José estava realmente isolado, esquecido pela sua família, achando que já estava morto. Mas ele confiava no Deus. Ele sabia que Deus, no momento certo. Ele pediu até o cara que estava no cárcere lá, o copeiro. Copeiro não, o padeiro, né? Não, o copeiro mesmo. O padeiro foi que foi morto. O copeiro. E o copeiro esqueceu ele 2 anos naquela prisão. Mas no momento certo, Deus age no sonho de Faraó para que ele possa revelar aquele sonho. Deus não esquece da gente, né? Mas quando a gente realmente busca Ele e ora a Ele. Então, a gente vê homens de Deus orando ao Senhor, pedindo a Deus para que Deus possa realmente livrar ele. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e agora me buscar. Você tem buscado o Senhor? O Senhor, o Deus de Israel, o Deus que olhou
e viu que não tinha solução, e ele manda seu filho vir salvar um povo que ele escolheu, como diz lá em Efésios, antes da fundação do mundo. Um povo em que não eras povo, como diz aqui em Pedro, mas agora sois povo. E ele diz de propriedade exclusiva. E o próprio Isaías 55, se eu não me engano, no versículo 6 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Você tem buscado esse Deus com o seu coração? O seu coração realmente está voltado a esse Deus? O seu coração está realmente sendo coordenado por Deus? Sendo conduzido por Deus? Ou seu coração está sendo conduzido por você mesmo? Porque se você deixar seu coração lhe conduzir, você vai realmente cair, e cair nas ciladas que Satanás vai colocar dia após dia na sua vida. Então busque esse Senhor, busque esse Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O seu entendimento tem sido buscar esse Deus, se deleitar na sua palavra. Porque se você não tem buscado esse Deus, ou você diz, eu sirvo a esse Deus, mas eu sirvo quando eu vou aqui na igreja no domingo, quando eu sento naquele banco, aí eu passo a participar dos momentos do louvor, e aí vou viver minha semana conforme que der na minha mente. O que o mundo vai me conduzir. Você está perdendo tempo, meu irmão. Busque esse Deus. Lá em Jeremias 33, 3, ele diz, clame a mim e eu responderei e anunciarei coisas grandes. Clame, busque esse Deus, porque Ele é sua identidade. Sem Ele você não será conduzido a não ser pelo inimigo. Porque o nosso inimigo, ele está em derredor da nossa vida. Ele não dorme também, ele trabalha ali por aquele momento, para que você possa cair, para que você possa ser seduzido pela atração do pecado. Então, o terceiro ponto é buscar a Deus. Quando nós tornamos para Deus, Ele se torna para nós. Precisamos ter o deleite de Deus. A presença dEle em nossa vida é a maior necessidade. Não tem algo mais nesse mundo que necessite para a nossa vida, sem ser a presença de Deus. A presença de Deus é o amanhecer, a presença de Deus é o você colocar-se no seu lado do seu trabalho, ou seja, a escola. A presença de Deus é necessária quando você está voltando à sua casa, quando você está no seu lar com sua família, quando você está com seus amigos, vizinhos, parentes. A sua necessidade é Deus, não é coisas. Nada nessa vida vai preencher a sua necessidade. O que nós faltamos em nossa vida é Deus. O que nós precisamos para a nossa vida é de Deus. Esse mundo vai fazer a mesma oferta que Satanás fez lá no Jardim do Éden. Mesma oferta, sedutora, aos olhos de Eva e de Adão, brilharam. Porque mexeu no coração, meu irmão. E a Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas essas coisas. E Deus conhece o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe qual é o teu desejo. O que mais você pensa 24 horas na sua vida. Até no sonho. Deus sabe. O que você mais necessita é de Deus. Então, se o meu povo, ele se chama pelo meu nome,
orar, me buscar. E o quarto ponto. E se converter dos seus maus caminhos. Que a gente falou agora há pouco. A vida, ela nos conduz a caminhos maus. Há caminhos, como diz lá em Provérbios, que parece bom, perfeito, agradável. Não estou fazendo mal a ninguém, não quero mal de ninguém. Já viu essa frase que o pessoal diz, né, por aí afora? Não sou uma pessoa mal, não quero mal de ninguém. Mas seu coração não está realmente convertido ao Senhor. Os seus caminhos, quando você está realmente não junto do povo de Deus, você tem caminhado, você tem pisado em caminhos tortuosos, em caminhos maus, atrativos, aparentemente não parece mal, mas você começa a pensar, dizer só isso aqui um momento, só que isso vai levar a caminhos de perdição. E isso, gente, a gente olha como esse texto, como se fosse para as pessoas que não são convertidas. Ele está falando para o seu povo. É um povo que realmente busca esse Deus, que ora esse Deus, que clama por esse Deus, mas vive em caminhos maus. E a Bíblia diz claramente, só há 2 caminhos. Um caminho que conduz à salvação, e ele diz que é apertado, estreito, e poucos entrarão por ele. Mas o caminho largo é espaçoso e diz que muitos vão entrar por ele. Porque esse é um caminho do engano. E muitos, até pessoas que estão no meio de nós, mas está caminhando em caminhos tortuosos. Você realmente se identifica com esse Deus? Porque esse Deus é zeloso. E Ele quer que você realmente esteja servindo só a Ele. Não a 2 senhores. Não tem. A Bíblia diz que não tem. Só pode servir a Ele. Mas a gente sempre queremos servir a Deus e mais alguma coisa. E mais alguma coisa. E essa outra coisa vai lhe conduzir a caminhos maus, a caminhos de perdição. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar e me buscar, e se humilhar, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Aí agora vem para o terceiro ponto. O que Deus nos promete. Ele vai nos prometer o quê? Nos ouvir. Eu vou ouvir esse povo, quando esse povo realmente se converter dos seus maus caminhos, quando realmente esse povo confessar o pecado que está escondido no seu coração, que está realmente deixando ser dominado. Então Deus vai começar a ouvir quando você deixar aquele caminho que está lhe conduzindo a caminhos tortuosos. Nós, quando chegamos ao conhecimento do Evangelho, nós estávamos caminhando em caminhos tortuosos. E qual foi o primeiro passo que nós demos? Esse caminho eu não vou mais, eu vou por esse. Eu já vou trilhar por esse caminho. Porque a tendência é essa, deixar o mau caminho e buscar o caminho do Senhor.
Então, quando nós buscamos o caminho de Deus, Deus começa a ouvir aquilo que nós, em nossa vida ignorante, alguns de nós orávamos a Deus, ao Deus que nós não conhecíamos de verdade, mas orávamos a esse Deus. A um Deus que dizia assim no momento da dificuldade: Senhor, me ajuda. Mas você não servia a esse Deus, porque você não se submetia a esse Deus. Você só submetia a esse Deus quando você estava numa dificuldade, quando você estava numa situação em que ninguém podia lhe tirar de lá. Aí você clamava por esse Deus. Momentos na minha vida, eu tinha momentos que eu tinha até um Novo Testamento, que minha namorada, minha noiva e minha esposa hoje, ela me deu quando a gente começou a namorar. Ela também não era crente, mas ela me deu um Novo Testamentozinho, e eu só lia só o Salmo 91, só sabia ler o Salmo 91. Mas eu não tinha aquela afinidade com esse Deus, um Deus que realmente Ele me chamou, e Ele me mostrou o caminho que eu estava. E hoje, eu já não vou mais por aquela direção. Eu vou pela nova direção que Deus me dá, através da sua palavra. Mas tem cuidado, irmão. Você pode estar como um povo de Deus, mas trilhando em caminho do inimigo. É sutil o nosso inimigo. Ele nos engana. Negócios errados, amizades erradas. A Bíblia diz vários fatores que o povo de Deus começa a pecar contra Deus. A Bíblia diz lá em Efésios: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não minta mais. E se brincar, meu irmão, é um dos fatores principais na vida da gente. É a tal da mentira. E nós devemos ter cuidado, porque o pai da mentira não é Deus. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Ele é o mentiroso. É aquele que quando você diz: eu não estou, diga a fulano que eu não estou. E você começa a mentir por coisas supérfluas. Pequenas coisas. E isso, as pessoas estão observando a nossa vida. Elas estão olhando. Nós estamos sendo filmados, meu irmão. Tanto pelo nosso inimigo das nossas almas, como também aquelas pessoas que estão observando. E que elas não vão ser alcançadas pelo aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós fazemos. Pense numa coisa que é interessante para a nossa vida, a gente pensar. As pessoas falam. É como eu chegar aqui, hoje eu falo para você, e daqui a meia hora você me vê ali fora e diz: oxê, e ele falou aqui, ele já está agindo dessa forma. Não vale. Não são as minhas palavras, mas sim a atitude. Então Deus, Ele vê isso. Então Deus só vai se voltar para nós e ouvir a nossa oração quando nós realmente fizermos isso. Nós deixarmos o nosso Deus, o nosso clamor será ouvido, nossas orações serão respondidas, quanto maravilhadas em Deus tem feito a resposta em oração. A gente tem visto as maravilhas de Deus em nosso meio. Quando o povo, quando nós que clamamos a Deus, a gente vê no grupo da nossa igreja, pessoas que têm clamado por situações, e a gente tem visto a resposta de Deus. Uma das respostas para a maioria que está aqui, e que já veio lá, quando a gente estava na Prata, é onde nós estamos hoje aqui. Nós saímos da Prata sem um local,
Mas nós estávamos confiando em quem? Em Deus, que nos ouve. Uma igreja que estava orando com o propósito de nós termos o nosso próprio local. E essa igreja hoje, esse local que nós estamos aqui hoje, faz parte das nossas orações. De um Deus que nos ouviu, no momento em que nós estávamos em dificuldade. E Ele se voltou para nós. E Ele não nos abandonou. E Ele ouviu o nosso clamor. Então, esse Deus está pronto a nos ouvir. Então, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Deus está pronto a nos perdoar, meu irmão. Deus está pronto a nos perdoar. Ele de forma nenhuma, mesmo naqueles momentos da nossa vida que nós decepcionamos ao nosso Deus, nós não somos 100%. Às vezes as pessoas olham para pastores, para líderes e dizem: esse homem é um homem de Deus, mas não sabe a dificuldade em que ele passa. E nós precisamos realmente do perdão de Deus, porque nós somos falhos, nós somos fracos. E esse Deus, Ele está pronto a perdoar. E o terceiro ponto, o que Deus nos promete é sarar a nossa terra, é sarar a nossa família, a nossa vida, a nossa nação, a nossa igreja. Deus está pronto a nos perdoar, a nos sarar. Porque muitas das vezes em nossa vida, meu irmão, nós estamos perdidos dentro da casa de Deus, mas perdido. Sabe por quê? Porque estamos às vezes como uma vida automática, uma vida de oração automática, sempre sendo conduzido por aquele padrão só, aquela mesmice. E nós precisamos realmente saber a que ponto Deus está vendo a nossa vida. Como nós estamos sendo pessoas que às vezes está como um corpo presente, mas não está sendo um verdadeiro adorador de Deus. Então, são esses pontos que esse versículo 14, eu me foquei mais nesse versículo 14 porque ele prova, ele mostra a esse Deus que nós precisamos nos humilhar diante dele, orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. E no versículo 15 ele diz: e aí Deus está aberto os seus olhos e atento os seus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O povo de Israel estava realmente se voltando ao templo lá que Salomão ofereceu ao Senhor, e aquele local estava sendo como um local que Deus só ouvia se estivesse lá, porque lá se fazia a presença de Deus na Arca da Aliança, naquele local. E a gente vê o desejo que teve lá Davi, quando Davi era rei. Ele tinha um desejo, porque a Arca do Senhor estava em tendas, e ele morava em quê? Em palácios. Então o desejo de Davi era esse, só que Deus não permitiu que Davi fizesse. E quem foi que fez? O sucessor de Davi, que foi o filho dele. Mas aí, Deus está ouvindo a oração desse povo nessa casa, e hoje Deus se faz presente aonde? Nesse local aqui, nesse ambiente? Faz, porque nesse momento nós estamos reunidos aqui como povo de Deus. Mas Deus se faz presente em nossa vida diária. Nós, quando estamos sozinhos no nosso quarto, quando estamos realmente orando a Deus, nós, quando estamos lá no nosso trabalho, Deus faz presente.
Porque Ele está aqui no seu coração, no meu coração. Ele habita aqui agora. Ele está nesse momento como nós, como congregação, como povo de Deus. Porque a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio do seu povo. E no versículo 16, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela seja o meu nome perpetuamente nela. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração atento todos os dias. Então, Deus, como diz lá no Salmo 34, 15, para a gente encerrar esse momento aqui, Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, meu irmão, a necessidade que nós precisamos é de clamar, de pedir a Deus misericórdia pela nossa vida e realmente reconhecer a nossa situação em que nós estamos. Se eu não me engano, é lá o profeta Joel que fala: meu povo precisa não rasgar as vestes, mas sim o quê? O coração. Chorar pelo seu pecado, pela sua vida miserável, uma vida realmente medíocre diante de Deus. Porque senão, nosso Deus não vai nos ouvir. E isso, gente, começa com uma vida sem perdão, uma vida sem perdoar as pessoas. E isso vai, cada coisa mais. E se o teu pecado está sendo mais te conduzindo mais do que teu Deus, você está realmente em situações de perigo. Então peça a Deus, meu irmão, chore diante desse Deus, clame a Ele, para que Ele possa realmente lhe ouvir nos momentos difíceis. Porque nós não podemos ficar na mesmice da vida. A gente precisa cada vez mais. O renovo da palavra de Deus em nossa vida é necessário. Se você achar que a sua necessidade, a sua vida, é só esse momento que você está aqui na igreja, então você está perdido. A sua vida diária, ela é necessária. Uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor é importante.